Nossos cumprimentos a todos e a todas. Hoje trataremos do tema sobre as 800 horas obrigatórias e a implementação da educação à distância na educação básica e no ensino superior. O nosso foco será subsidiar os sistemas de ensino sobre a regulamentação a ser feita na implementação das 800 horas e da educação à distância, na consideração que tem aparecido até hoje, parece-me que a mais forte e que ainda não se chegou a um denominador comum. Então, o propósito é, de acordo com a legislação, subsidiar as autoridades, os sistemas de ensino, sobre o cumprimento das 800 horas e, até onde é possível, computar as horas do ensino à distância nesse total das 800 horas. Então, esse é o foco do nosso estudo de hoje. Então, nessa regulamentação, que os sistemas deverão se debruçar e estar definindo caminhos para aqueles que ainda não o fizeram, precisa ter claro alguns pontos muito importantes. Primeiro, que essa regulamentação refere-se à rede pública e privada. Então, não podemos esquecer que, ao estar estudando, debatendo, analisando e formulando a regulamentação, temos que ter em mente as grandes redes de escolas particulares, as pequenas escolas particulares, as grandes escolas públicas, aquela pequenininha escola pública. Então, todos esses serão atingidos pela regulamentação a ser elaborada, promulgada e publicada pelos sistemas de ensino. Eu gostaria de primeiro fazer um alerta quando nós estamos tratando, desde o início, a legislação regulamenta direitos e obrigações de ambas as partes envolvidas na situação. Então, é preciso muito cuidado com comentários do tipo: o ano letivo de 2020 está perdido. Cuidado com isso. Existem direitos e obrigações expressas, formulados e registrados para o ano de 2020. Muito cuidado com comentários: alguns alunos serão prejudicados. Atenderemos aqueles que for possível e na forma que for possível. Atenção com o princípio da equidade. Então, estou ouvindo ainda é muito comum esses tipos de comentários de que alguns alunos serão atendidos na forma que for possível e outros não chegaremos até eles. Atenção na hora de regulamentar com essa situação que precisa ser muito bem avaliada. Ok? A Constituição Federal e a LDB continuam em pleno vigor. Não mudou nada. Apenas na LDB a ressalva de que houve uma única alteração, de que foi a desobrigação dos 200 dias letivos pela medida provisória 934. Foi a única alteração. Não existe nenhuma outra alteração em relação à área de educação, nem na Constituição Federal e nem na própria LDB. Então, vejam bem, nós não vamos estar abordando o aspecto pedagógico da educação à distância, não vamos estar avaliando nem analisando os benefícios que são indiscutíveis, as oportunidades de atendimento aos alunos, dos benefícios aos alunos pela implementação da educação à distância. Não é isso que nós vamos estar estudando. Nós vamos estar tratando apenas da parte de legislação, o que é possível, o que não é possível. No caso de dúvidas, eu sugeriria que vocês
retornassem o vídeo a partir até esses 4 minutos, 5 minutos, e para que tenham bem claro qual é o foco do nosso estudo de hoje. Mas vamos lá. Então vejam bem, as 800 horas não estão em discussão. O tema é a educação à distância. Pode ser contada ou não pode ser contada como carga horária dentro dessas 800 horas. Nós vamos utilizar apenas os termos educação à distância ou ensino à distância, porque é isso que está na LDB. Vejam bem, expressões como atividades remotas, estudo remoto, atividades não presenciais, atividades à distância, não estaremos considerando porque isso não está na LDB. Essas expressões não aparecem na LDB. Então, nós queremos tratar daquilo que está expressamente incluído na legislação. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos direto. Em relação à educação infantil, a educação infantil, no artigo 31 da LDB, diz expressamente assim: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quer dizer, vale para todos. No item 3 está expresso: atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, atenção, artigo 31, item 3, sobre a educação infantil, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 para o turno integral. E no item 4 diz: o controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total das horas. Então, 2 pontos que aparecem sobre a educação infantil. Primeiro, que a jornada deve ser de 4 horas diárias no mínimo, e de que existe o controle de frequência de 60%. Na LDB, em relação à educação infantil, não existe absolutamente nada referindo-se à possibilidade de educação à distância na educação infantil. Não existe nenhum momento na LDB que trate de educação à distância na educação infantil. Muito bem. No ensino fundamental, atenção que aqui realmente existem muitas dúvidas. No ensino fundamental, a LDB, no artigo 32, parágrafo 4º, diz assim: o ensino fundamental será presencial. Vejam bem que o início já do artigo está colocando uma determinação. O ensino fundamental será presencial, vírgula, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem. Então, aqui está falando em ensino à distância como complementação da aprendizagem, não está dizendo como complementação da carga horária. E ou em situações emergenciais, que é aquela que nos encontramos agora. Então, é muito importante isso aqui, porque nós percebemos que aqui está uma grande discussão e muitas dúvidas. Repito, no ensino fundamental, artigo 32, parágrafo 4º, o ensino fundamental será presencial, vírgula, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem e não da carga horária, ou em situações emergenciais. Reparem, quando nós estamos atuando agora numa situação emergencial. Passada essa situação emergencial, passado esse momento, eu vou ler esse artigo assim: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem. Sumiu a emergência, depois que passar o período de emergência. Então, no ensino fundamental está muito claro que o ensino fundamental será presencial. Ok? Quando nós vamos para o ensino médio, no artigo 36, parágrafo 11, diz assim:
para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Aí vem uma lista de exigências para que esse convênio seja assinado. Então, eu estou tratando apenas do tópico de educação à distância na LDB. Então, eu selecionei para vocês todos os artigos, os momentos que aparecem a educação à distância na LDB. Então, em relação ao ensino médio, é preciso que a educação à distância está prevista no cumprimento das exigências curriculares. Assim como no ensino fundamental, não fala de carga horária. Está tratando de currículo. E, para isso, precisa firmar convênios com instituições de educação à distância. Isso está ocorrendo? No artigo 80, diz assim: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Vejam a diferença. Aqui já não está falando em ensino regular, está falando a educação, o ensino à distância de programas, não do ensino regular. Então, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo 80, muita atenção. A educação à distância organizada com abertura e regimes especiais, nós estamos num momento especial, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. A educação à distância organizada com abertura e regimes especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Quem está oferecendo educação à distância nesse momento? Da educação infantil ao ensino superior, são credenciadas pela União para oferecer essa atividade? Esse artigo 80, que fala sobre os programas de ensino à distância, tem um decreto 9057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta esse artigo da LDB, regulamenta o artigo 80. E o artigo 1º do decreto que regulamenta o artigo 80 da LDB diz assim: para os fins desse decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliações compatíveis e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação. Então, reparem, aquela possibilidade da oferta de educação à distância nos programas, tanto da educação básica como do ensino superior, ele é condicionado, primeiro, a ser feito por instituições credenciadas. E depois, no decreto, deixa claro que é mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem. Reparem, educação infantil não se menciona educação à distância. Ensino fundamental deixa claro que o ensino fundamental é presencial e, quando ocorrer a educação à distância, é para complementação da aprendizagem. E aqui, no ensino médio, prevê
que é para desenvolvimento de aspectos curriculares. E quando se vai para a regra geral, diz que é para mediação didática pedagógica. Veja bem, em todas essas situações que fala de educação à distância, não se toca em carga horária. A LDB não entra no assunto de carga horária. A educação à distância é vista como ação pedagógica. Para frente. Na educação superior, o artigo 47 da LDB diz: na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, não tem nada a ver com o ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. Na educação superior, era estabelecido ou é estabelecido apenas os dias letivos, não a carga horária total, e os dias letivos, nesse momento, estão desobrigados de serem cumpridos pelas instituições. Porém, o parágrafo 3º do artigo 47, em relação à educação superior, diz: é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Então, também na educação superior, a presença, a frequência de alunos e professores é obrigatória, salvo nos programas e não no curso regular. Então, eu estou procurando trazer a vocês as informações, os dados que constam expressamente na legislação. Muito bem, recentemente, diante de tantas dúvidas, de tantas incertezas, de tanta insegurança, o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer número 5, de 28 de maio. Ele foi aprovado por unanimidade. Esse parecer do Conselho Nacional de Educação já foi aprovado e está aguardando a homologação do ministro da Educação para a sua publicação. Mas no Conselho Nacional ele já foi aprovado. E aí começou-se, inclusive na mídia, o Conselho Nacional de Educação autorizou as aulas não presenciais no cômputo das 800 horas. O Conselho Nacional de Educação dispensou as aulas presenciais. Muito cuidado. Não é isso que está no parecer do Conselho Nacional de Educação. Eu diria que o Conselho Nacional de Educação teve uma preocupação muito maior e elogiável de focar muito mais na garantia do processo ensino-aprendizagem aos alunos. O foco maior do parecer do Conselho Nacional de Educação é em relação aos objetivos da aprendizagem, de como isso pode ser desenvolvido pela tecnologia disponível. Então, eu peguei, e durante a redação do parecer, o Conselho Nacional da Educação está sempre frisando, repetiu várias vezes, a responsabilidade, a atribuição de regulamentar o calendário escolar é dos sistemas de ensino. Isso aparece várias vezes. Então, eu selecionei apenas alguns trechos para mostrar a vocês qual é o foco do parecer do Conselho Nacional de Educação. Então, na página 4 do parecer, diz assim: as soluções possíveis dependerão das decisões de reorganização dos calendários escolares, dos sistemas de ensino e da adequada preparação dos professores. Então, vejam bem, o Conselho Nacional está dizendo a responsabilidade, a atribuição da reorganização do calendário depende das decisões a serem tomadas nos sistemas de ensino. Está muito claro o que o Conselho Nacional está dizendo. Na página 5, diz assim: os parâmetros mínimos de carga horária e dias letivos para cada nível educacional, suas etapas e respectivas modalidades estão previstos
nos artigos 24, ensino fundamental e médio, e 31, educação infantil, e 47 do ensino superior da LDB. O Conselho Nacional de Educação está reforçando a regulamentação de carga horária, de calendário escolar, está na LDB. São aqueles artigos que eu já li anteriormente, que diz que a educação à distância é possível e está no sentido de complementação da aprendizagem. Continuando o parecer, na página 5, diz assim: finalmente, é importante lembrar que a LDB, a critério do respectivo sistema de ensino, dispõe em seu artigo 23, parágrafo 2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Vejam bem, o Conselho está reafirmando, o Conselho Nacional de Educação está reafirmando as 800 horas, sem reduzir o número de horas efetivos previsto na LDB. Qual é o que está previsto? As 800 horas. Então, as adequações que forem feitas não podem reduzir as 800 horas. Está também no parecer do Conselho Nacional de Educação. Na página 5, ainda, continuando na página 5, a competência para tratar dos calendários escolares é da instituição ou rede de ensino, no âmbito de sua autonomia, respeitadas a legislação e normas nacionais e do sistema do ensino ao qual se encontra vinculado. Então, é sempre o Conselho Nacional de Educação alertando sobre a necessidade, a obrigatoriedade do cumprimento do que está na legislação em vigor. Então, o Conselho Nacional de Educação não determinou nada no sentido de que se deve desconsiderar a obrigatoriedade das 800 horas. Muito bem. Nas considerações finais do parecer do Conselho Nacional de Educação, está explicitamente assim: as orientações para a realização de atividades pedagógicas não presenciais para a reorganização dos calendários escolares, neste momento, devem ser consideradas como sugestões. Continuando, nessa hora, a inovação e criatividade das redes, escolas, professores e estudantes podem apresentar soluções mais adequadas. Então, dentre aquelas sugestões que o Conselho Nacional de Educação apresenta, o próprio Conselho está dizendo: vocês, sistemas de ensino, escolas, redes de ensino, vocês podem ter soluções, que ele usa a expressão, mais adequadas. É isso que está no parecer do Conselho Nacional de Educação. E, ainda nas considerações finais, deve ser levado em consideração o atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem alcançados pelos estudantes. Ok? Eu passei para vocês o que está expressamente na LDB sobre educação à distância. E, aproveitando o destaque que o parecer do Conselho Nacional de Educação colocou no texto, e de muita importância, é de que a responsabilidade e atribuição de regulamentar essa situação, 800 horas educação à distância, é dos sistemas de ensino. Isso está muito claro. Então, muito bem. Mas quais são essas atribuições? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O artigo 8º, parágrafo 2º da LDB diz assim:
os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, é verdade. Os sistemas de ensino, eles têm liberdade de se organizar, de definir diretrizes, regras para o sistema, desde que esteja dentro dos limites da LDB. Mas então, o que a gente pode fazer? As 800 horas não está em discussão. A regra das 800 horas não está em discussão. O que os conselhos estaduais, municipais, secretarias de educação devem regulamentar é o como essas 800 horas serão garantidas aos alunos. E eu quero chamar muita atenção, ressaltar que desde o início eu disse a vocês que o nosso foco era subsidiar os sistemas de ensino com dados e informações técnicas para que possa contribuir com as tomadas de decisão. Vejam um detalhe importantíssimo. Então, está muito claro na LDB que os sistemas de ensino têm liberdade de organização nos termos da lei, da LDB. No dia 27 de abril, agora de 2020, e parece-me que poucos tomaram conhecimento, até porque foi pouco divulgado, pelo menos não vi muito isso na mídia, não vi muito isso sendo comentado. O plenário do Supremo Tribunal Federal tomou a decisão que é de implicância direta naquilo que vai se pensar como regulamentação agora em relação às 800 horas e à educação à distância. Vou ler a decisão do Supremo. Se vocês quiserem, tiverem a curiosidade ou interesse, basta entrar na página do Supremo Tribunal Federal e colocar lá arguição de descumprimento de preceito fundamental 457. Repito, arguição de descumprimento de preceito fundamental 457. É aí que está a decisão, vou ler, onde fica claro que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e cita a Constituição, o artigo 22, item 24, de modo que os municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, 27 de abril, em consequência de uma ação movida contra um determinado município, que regulamentou o município, a Câmara de Vereadores publicou uma lei aonde estava legislando sobre aquilo que está na Constituição Federal. Quando as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, eles podem legislar, sim, no município e no estado, mas não podem contrariar o que tem na lei nacional, ainda mais na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão que aquela lei que foi promulgada no município era inconstitucional, porque o município estava legislando sobre currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente, que tudo isso já está definido na Constituição e na LDB. Por isso precisa ter muito cuidado agora no momento da regulamentação. Muito bem. A responsabilidade é tanta
mas isso não deve ser motivo para que os sistemas de ensino se omitam na regulamentação. É responsabilidade e atribuição sua. O artigo 208, parágrafo 2º da Constituição Federal diz assim: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Vou repetir. Artigo 208, parágrafo 2º da Constituição. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. O que é uma oferta irregular? Aquela que não atende à legislação. Na LDB, o artigo 5º, parágrafo 4º, diz assim: a comprovada negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. LDB, artigo 5º, parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Quem são essas autoridades que podem ser responsabilizadas? Quem é que garante a oferta da educação? No Estado e no município? Governadores, prefeito e respectivos secretários. Essas são as autoridades que podem responder por negligência na oferta do ensino obrigatório ou sua oferta irregular. Então, hoje nós tratamos sobre o cumprimento das 800 horas e a oferta da educação à distância. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês ficassem com a seguinte indagação, com a seguinte pergunta, para analisar, avaliar, discutir, conversar, com base no que está na LDB. A educação à distância substitui a carga horária presencial? A educação à distância, de acordo com a LDB, substitui a carga horária presencial? Se você entender, diante de todos os artigos que foram colocados, se você entender que sim, então regulamente autorizando suas escolas e as escolas privadas a substituírem a carga horária pela educação à distância. Se você achar que a resposta é não, ou estiver em dúvida, avalie melhor, amadureça melhor, estude mais para tomar a decisão se a regulamentação poderá contemplar ou não a substituição das 800 horas. No próximo vídeo, nós trataremos do ensino obrigatório. O que a LDB diz de oferta do ensino obrigatório? E essa oferta do ensino obrigatório, hoje nós vimos com foco na educação à distância e nas 800 horas. Mas o que é que a Constituição e a LDB trata como ensino obrigatório? E aí nós faremos a referência entre, bom, eu tenho que garantir esse ensino obrigatório nesses termos, nessas regras, e a educação à distância substitui aquilo que está no ensino obrigatório? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos.